Queridos irmãos, queria agradecer aí ao generoso convite da Igreja Presbiteriana Guará 2, de poder compartilhar com vocês a palavra tanto hoje quanto amanhã, nessa data importante para nós, na verdade, 508 anos da Reforma Protestante. Todo ano nós falamos sobre isso, muitas coisas nós já sabemos pela história, e hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos sobre algo que foi central na Reforma e que muitas vezes nós não conhecemos e não compreendemos na profundidade devida, e muitos aspectos, às vezes secundários, tomam o lugar do primário e a gente tem uma visão, vamos dizer assim, não tão precisa e nítida do que aconteceu há 500 anos, e isso dificulta a nossa compreensão dos eventos, mas também como nós vivemos como herdeiros dessa tradição tão importante que foi o grande divisor de águas, né, da igreja, pelo menos no tempo moderno. E eu vou começar a falar fazendo uma pergunta para vocês. O que é a autoridade? Pense bem, o que é autoridade? O que determina que algo tem autoridade ou não? De forma fácil, pelo menos para mim, eu gosto de pensar em autoridade na seguinte perspectiva: a autoridade é a prerrogativa que você tem de mandar e de ser obedecido, né? É puramente isso daí. Por exemplo, nós vivemos sob a autoridade dos governantes e das leis estabelecidas aqui. Nós precisamos obedecer, nós precisamos nos submeter. E por que a lei tem autoridade sobre nós, ou deveria ter? Porque se nós não cumprimos a lei, nós recebemos o quê? Sanções em relação a nosso descumprimento. Nós podemos ter multa, nós podemos ir para a cadeia, e coisas ruins podem acontecer conosco. Porque papai e mamãe têm autoridade em casa, né? Alguém já questionou por que eles têm autoridade e você não tem? Né? Porque eles têm uma autoridade natural por serem aqueles que geraram você, têm a responsabilidade de cuidar de você, e por isso aquilo que os seus pais falam é lei em casa, pelo menos enquanto vocês estiverem debaixo da casa dos seus pais. Se vocês quiserem ter autoridade com os seus próprios termos, em seus próprios termos, você sai da sua casa e monta a sua. Aí você vai ser o dono da sua casa, não é verdade? Então a autoridade é essa prerrogativa que todos nós, seres humanos, precisamos ter, tanto para nos submetermos, como também para exercermos. Um dia nós estaremos sob a autoridade de alguém, e outro dia nós estaremos sobre, né, alguém exercendo a autoridade. Pois é essa autoridade que foi o cerne de toda a questão e toda a discussão que levou a reforma a eclodir definitivamente em 31 de outubro de 1517. Mas a reforma, ela teve seus antecedentes muitos anos antes, por meio de muitas pessoas, teve desdobramentos para frente, que chegam até os dias de hoje, basicamente por causa da concepção de autoridade. O que é mais importante? O que determina as normas? Qual é o poder maior que rege a vida do discípulo de Jesus Cristo, que cuida da vida da igreja, que organiza o povo de Deus? Então, a questão da autoridade é algo central em um mundo, na época do século XVI, em que a igreja já estava chegando num ponto em que, sem que esse problema fosse resolvido ou discutido, algo aconteceria. Se você analisar comigo como a autoridade foi pensada ao longo
da história da igreja, pelo menos no seu início, você vai ver que a autoridade foi se estabelecendo sobre a palavra dos apóstolos. Aliás, o que os apóstolos deixaram como registro é o que a igreja reconheceu como a sua própria escritura, que junto com o Antigo Testamento deu à igreja a Bíblia Sagrada, que, dentro da nossa concepção, é a síntese de toda a revelação de Deus necessária para a nossa salvação. Nesse sentido, as Escrituras não falam sobre tudo que existe no mundo. As Escrituras não são um manual científico. As Escrituras não são uma lei no sentido, vamos dizer assim, de aplicação direta. Não. As Escrituras nos revelam tudo o que Deus falou por homens que Ele escolheu, numa progressão de revelação que vai desde Gênesis até Apocalipse, com relação a tudo que é necessário para nós conhecermos quem Deus é, o que Ele faz e o que nós temos a ver com tudo isso. No meio desse caminho, nós temos a forma final da revelação, que é a própria apresentação do Senhor Jesus Cristo, que deixou os seus apóstolos, e esses apóstolos, enquanto eles estavam vivos, eles eram a voz de autoridade da igreja, por eles serem os apóstolos. Mas, à medida em que os apóstolos foram morrendo, e a primeira grande geração dos cristãos foi se tornando escassa, Deus, Ele inspirou pessoas, a partir dos próprios apóstolos e também dos seus associados, a registrar aquilo que nós conhecemos como as Escrituras, pelo menos no Novo Testamento. E depois que os apóstolos, eles todos passaram na história, o que ficou para a igreja como a sua âncora final de autoridade foi a herança dos apóstolos em termos de revelação, que são as Escrituras. Tanto aquilo que os apóstolos receberam, ou seja, o Antigo Testamento, quanto aquilo que por meio deles foi produzido, que é o Novo Testamento. Então, podemos dizer que a igreja nasce com os pés fincados sobre a autoridade das Escrituras, que com o tempo foi se diluindo. Sempre nós podemos ver essa dinâmica acontecendo naquilo que é humano. Começamos bem, mas depois que o tempo vai passando, as gerações vão se seguindo, as coisas vão se degenerando, vão se desintegrando, vão perdendo o seu foco principal. Na medida em que a cristandade cresceu, e a partir do século IV, quando a igreja se tornou a religião do império, a institucionalização começou a ser o próprio obstáculo para que essa autoridade das Escrituras se estabelecesse de forma normal e como era na vida da igreja antes desse período. A própria igreja, numa preocupação de fazer a fé cristã ser inteligível àqueles que não eram cristãos, trouxe vários elementos e várias categorias, por exemplo, da filosofia grega no mundo, dentro da qual o cristianismo foi gerado, para tentar tornar o cristianismo mais racional, mais lógico. Pensadores como Aristóteles, grande filósofo da antiguidade, e as suas categorias foram, de alguma maneira, importadas para dentro da teologia, num esforço de tornar a teologia um sistema de pensamento racional, linear, onde tudo poderia ser explicado. E quem fazia essa ponte de explicação era a igreja. E pouco a pouco, por causa disso, a igreja foi tomando uma dimensão de importância cada vez mais importante como agente que podia manusear, explicar, interpretar essas Escrituras. Olha só a mudança que nós estamos passando.
Autores dizem que, nesse contexto, a Bíblia deixou de ser um livro do povo para se tornar um livro da igreja. Ou seja, dentro da igreja, a palavra de Deus, por meio daqueles que eram os líderes da igreja, deveriam ser interpretados, e aqueles que não eram líderes e que eram leigos, deveriam apenas escutar e obedecer àquilo que era de ensinamento. Então, é a partir dessa virada da concepção de autoridade em relação às Escrituras, que nós temos as grandes crises se instalando dentro da igreja, e a igreja ficando cada vez mais longe daquilo que era a simplicidade de simplesmente aceitar as Escrituras e de colocar as Escrituras cada vez mais ao contato das pessoas. A igreja, então, se transformou numa grande mediadora. Ela centralizou nas suas mãos aquilo que se podia ou não falar com base nas Escrituras, e por ela ter esse poder, a sua própria força e a sua própria autoridade começou a ganhar cada vez mais destaque. Que tipo de autoridade a igreja começou a cultivar até que essa autoridade se tornasse equivalente à autoridade das Escrituras? É o seu próprio poder, é a sua própria prerrogativa de poder interpretar as Escrituras num tipo de pensamento que, a princípio, é bem racional. Nós que somos protestantes, nós achamos que os católicos eles têm problema de raciocínio. Muito pelo contrário, eles raciocinam muito bem e eles explicam muito bem aquilo que eles creem a respeito da dinâmica da fé, das Escrituras e daquilo que nós começamos a chamar de tradição. Porque é o seguinte, bom, a igreja explica a Bíblia, certo? Mas como eu disse no começo, a Bíblia não fala sobre todas as coisas. E quando nós temos esse buraco no meio da situação, quem vai resolver esse impasse? Por exemplo, eu quero saber sobre coisas que a Bíblia não fala. Quem vai me dizer o que está certo e o que está errado? Se a Bíblia não fala, alguém tem que falar e responder as minhas questões, é ou não é? E quem vai passar a preencher essa lacuna é a igreja. Baseado em que lógica? Na seguinte lógica, naquilo que nós chamamos de sucessão apostólica. Desde os apóstolos, nós temos a igreja, certo? Então, veja bem, presta atenção, tá? A igreja não começa em 1517. A gente acha que a igreja foi inventada na Reforma Protestante. Não, a igreja sempre existiu antes. A igreja existiu desde o dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam vivos. Mas a partir do momento que os apóstolos morreram, eles deixaram os seus sucessores. E essa sucessão dentro do catolicismo romano era entendido como uma sucessão em que aquilo que não fora explicitamente revelado nas Escrituras foi revelado por meio de uma tradição oral que só aqueles que fazem parte dessa sucessão apostólica conhecem, e com base nessa tradição é que eles podem deliberar sobre coisas que a Bíblia não deixa claro. Deu para entender? Então, tudo o que está na palavra de Deus foi registrado para a nossa salvação. Mas nem tudo está registrado na palavra de Deus com respeito a um monte de coisa. Então a igreja que, pela sua tradição, tem esse conhecimento não registrado, mas uma tradição que vai passando de geração em geração, ao magistério, né? Quem vem de contexto católico aqui, levanta a mão. Né? Você conhece? Magistério são aqueles que dentro da igreja poderiam o quê?
interpretar e explicar as Escrituras de forma normativa. São os bispos. Os bispos são o magistério. Eles, por serem os sucessores dos apóstolos, têm a continuidade da revelação. E aqui a gente precisa entrar num outro ponto. Porque nós, protestantes, cremos em quê? Que toda a revelação foi dada somente nas Escrituras, e quando o último ponto final foi traçado nas Escrituras, em Apocalipse, Deus cessou de falar, porque toda a Escritura contém toda a revelação que nos conduz à salvação, certo? Para a Igreja Católica e para a Igreja Medieval, não. Porque enquanto a Escritura está fechada, há uma continuidade da revelação por meio da tradição e por meio do magistério que manuseia, que detém o controle dessa tradição. Então aí o conflito começa a se estabelecer, porque a questão é o seguinte: então quem tem maior autoridade? O magistério da igreja e sua tradição ou as Escrituras? Quando nós tivermos um impasse entre essas duas dimensões, nós vamos escolher no cara ou coroa, ou a gente vai ter que tomar partido de um lugar? A igreja, nessa época, afirmava que somente ela possuía a autoridade interpretativa legítima, restringindo, por exemplo, o livre exame das Escrituras. Então as pessoas, as Escrituras, e muitas delas não sabiam nem ler. Então, como que uma pessoa poderia sequer pensar se a Bíblia ou a tradição deveria ser escolhida? As tradições orais, os costumes, as devoções, os decretos papais começaram a ser vistas como extensões dessa revelação divina. E já na época de Lutero, nós temos várias coisas que entraram no foco e na atenção do reformador, que na sua visão estavam totalmente fora do escopo das Escrituras. Por exemplo, a maneira como se negociava as indulgências. Mais para frente, a reforma, em toda a sua tradição, vai trazer sobre a questão da devoção aos santos, se era algo legítimo, das várias formas de expressão religiosa que nós tínhamos na época. É aquele negócio, você tem algo simples, mas você quer tornar aquilo rebuscado. E ao tentar tornar um sistema de pensamento complexo demais, você afasta isso daqueles que não têm a possibilidade de pensar conforme o ritmo que está sendo imposto. Nesse momento, a Escritura foi colocada num pedestal tão alto que ninguém mais podia alcançá-la. E só se poderia alcançar a Escritura e aos meios de graça e a tudo que Deus ofereceria por meio de Jesus Cristo, somente por meio da mediação da igreja. Então, nós temos o ser humano e Deus, e Cristo como o mediador. É como se a igreja se colocasse entre eu e Cristo como um submediador. A voz de Deus, então, nesse contexto, ela estava sendo ofuscada pela voz da igreja. A palavra escrita e revelada estava sendo, de alguma maneira, ofuscada pelas interpretações e tradições da igreja. E a autoridade divina, ela estava sendo institucionalizada e politizada. Essa degeneração da autoridade da Escritura é que foi o estopim para aquilo que nós chamamos de reforma protestante. A reforma protestante, então, nesse sentido, é o retorno àquilo que é o básico, àquilo que é o fundamento, àquilo que é a fonte principal. Na concepção de Lutero e dos seus companheiros e dos reformadores das próximas gerações, apenas a Escritura
poderia ser a base para a igreja voltar a ser uma igreja segundo a vontade de Jesus Cristo. Dentro de todas as crises que Martinho Lutero, então, ele tem em relação às suas próprias crises interiores e a como ele enxergava a igreja, Martinho Lutero, lendo as Escrituras, vai redescobrindo aspectos que haviam sido perdidos ou dissolvidos no meio do caminho em 1000 anos até então de Idade Média. Por exemplo, ele se voltando para Romanos 1,17, quando lê que a justiça vem pela fé e não pela mediação humana, isso tem um impacto muito grande na vida dele. Quando ele lê Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, ele começa a indagar, que fé é essa e que justiça é essa que nós vivemos por base nessa fé? Nisso, a partir dessas experiências de luta, a gente acha que Martinho Lutero era uma pessoa pop, que não tinha problema. Ele tinha muito problema. Ele tinha muitas questões. Ele tinha uma mente constantemente perturbada. Ele vai escrever que ele tinha embates com o diabo. Dentro dessa experiência rica, Lutero vai entender que somente a Escritura poderia definir doutrina e vida cristã, e que a igreja deveria se submeter a essa autoridade e não ser uma autoridade paralela em relação àquilo que as Escrituras dizem. Por exemplo, nós que somos crentes, nós ficamos... A gente quer evangelizar, a gente quer falar com os católicos tal, e a gente entra em crise, sabe? Num ponto que a gente entra em crise, A gente fala assim, não, mas vocês veneram Maria, e a veneração a Maria não está na Bíblia, então está errado. E o católico olha para você com aquele olhar assim, sabe? Aquele olhar altivo e fala assim, mas não está mesmo. Não está mesmo. O nosso problema não é esse. Nosso problema não é esse. Porque quem vai definir a posição de Maria dentro da igreja não são somente as Escrituras, mas é aquilo que a igreja decidiu, fiado na sua tradição que remete aos apóstolos. Aí acabou a conversa. Porque é um falando de sobremesa e outro falando de prato salgado. Aí o evangélico fica em crise, mas não está na Bíblia. E o católico fala, mas não está mesmo, não tem problema. Porque a gente tem a igreja que regula quando algo não está na Bíblia. Está vendo como muitas vezes a gente discute as coisas sem entender o fundamento? É lógico, não está na Bíblia, tal. A gente crê na autoridade da palavra de Deus, a gente crê que certas coisas que são praticadas dentro do catolicismo romano não condizem com a nossa forma de interpretar, mas duas pessoas falando de coisas completamente diferentes entre si, achando que estão lacrando. Então, Lutero diz o seguinte, lá uma parte das suas obras: uma simples leiga armada com as Escrituras é maior do que o mais poderoso Papa sem elas. Na convicção de que o que realmente deveria ser a base de autoridade sobre a qual a igreja se alicerça é o quê? Somente as Escrituras. Por isso que a gente diz sola Escritura. Mas veja só, isso tem a ver com a concepção e com a forma de nós entendermos a própria Escritura Sagrada. Porque qual que é o fundamento para a autoridade nas Escrituras? Parte da convicção que a Escritura, ela procede de Deus. Por que que a nossa Constituição tem autoridade? Quem promulgou a Constituição? Foi o presidente? Não, não foi o presidente da época. Quem foi?
Também, eu sei que não foi você. Você está olhando assim, não fui eu. Quem promulgou a Constituição, a nossa, de 88, foi a Assembleia Nacional Constituinte, certo? Nessa cidade, na capital federal. E de onde emana a autoridade da Constituição? Do povo brasileiro. Por isso que ela tem autoridade. Ela emana de algum lugar. Ela é derivada de algo maior. Nesse sentido, as Escrituras Sagradas, elas têm autoridade, por quê? Porque elas derivam de Deus. A autoridade das Escrituras é uma autoridade que procede de Deus e de Deus deriva. Logo, diferente do que muito crente pensa, nós não adoramos a Bíblia Sagrada, certo? Nós não adoramos a Bíblia Sagrada. Ninguém acende vela para a Bíblia Sagrada, ninguém conversa com a Bíblia Sagrada. Nós conversamos com Deus. E a Bíblia Sagrada, ela não pode ser o nosso objeto de adoração, porque a Bíblia Sagrada, ela media o nosso contato com Deus, o Criador, Jesus Cristo, o nosso Redentor, por meio do poder iluminativo do Espírito Santo que inspirou as Escrituras. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 3,16. Se é inspirada por Deus, quer dizer que procede de Deus. Se nós cremos que Deus é o Senhor Todo-Poderoso e dele deriva toda a autoridade, a sua palavra tem autoridade para nós. Porque a palavra de Deus é a presença perceptível de como Ele salva e como se revela a nós, como Ele fala na nossa língua, para que nós possamos saber quem Ele é, o que Ele faz, o que nós temos a ver com isso. Então, Deus está sobre nós. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, certo? Mas como nós conhecemos a vontade de Jesus Cristo? Por meio das Escrituras. Então, nesse sentido, as Escrituras são autoridade para nós. 2 de Pedro 1,21, tem outro texto que eu gosto muito mais do que esse de 2 Timóteo 3,16. Diz que nenhuma escritura provém de interpretação humana, mas homens santos falaram da parte do Espírito Santo. Se homens santos, os autores bíblicos, falaram da parte do Espírito Santo, quer dizer que todos os mais de 40 autores da Bíblia falaram debaixo da autoridade de Deus. E por isso aquilo que eles escreveram se torna fonte de autoridade para nós que lemos. A autoridade das Escrituras não vem pela igreja, que é um argumento que muito católico usa. Os católicos dizem o seguinte: mas foi a igreja que escreveu a Bíblia. Já ouviu um negócio desse? Foi a igreja que escreveu. E o crente vai falar: mas ninguém está falando que não foi. Que lógico que a igreja escreveu. Pedro era parte do quê? Do terreiro de Macumba? Não, Pedro era parte da igreja. Foi a igreja que escreveu. Paulo era parte de quê? Da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro da igreja, a palavra de Deus, o Novo Testamento foi escrito, o Antigo Testamento foi reconhecido. Mas nós não estamos falando quem escreveu. Nós estamos falando de quem inspirou os autores a escrever. Ou seja, numa instância de autoridade maior do que o autor humano. A nossa confissão de fé, no capítulo 1, no parágrafo 4, diz que a autoridade da Sagrada Escritura depende unicamente de Deus, o seu autor. Não depende da igreja. Ou seja, a igreja presbiteriana no Brasil não é dona da Bíblia Sagrada. E não detém do monopólio da sua interpretação. Por quê? Porque a Bíblia está acima como fonte de autoridade. Tudo que nós cremos, os nossos símbolos de fé, tudo que a gente aprende na escola dominical, tudo deriva de onde? Da palavra de Deus.
a Escritura carrega em si sinais da sua origem divina. Você pode ver as Escrituras e ver que há uma composição literária sem precedentes. Uma beleza incomparável. Veja a unidade teológica que liga Gênesis e Apocalipse. Não tem um fio solto. Sabe casa mal feita? Né? Tem né, os conduítes não se ligam. Né? Tem fio que sai pela parede, você não sabe para onde é. Nas Escrituras, nada funciona assim. Tudo é harmonicamente ligado. Tudo está relacionado. Tudo aponta na direção de Jesus de Nazaré. E, veja, nesses 2000 anos de história, quantas pessoas foram transformadas pela palavra de Deus? Os efeitos da palavra de Deus na sua vida. Tudo isso testifica que essa palavra tem autoridade. Mas a questão não é só se tem autoridade ou não. Nós estamos querendo fazer uma priorização nessa autoridade. Porque os católicos também creem na autoridade das Escrituras. Tá? As pessoas acham que os católicos não leem a Bíblia. Eles leem. Né? Eles leem. A gente acha que os católicos não dão a mínima importância para a Bíblia. Eles dão. Agora, qual é o nível de importância? Aí que estamos discutindo. Calvino, ele vai dizer lá nas Institutas o seguinte: assim como reconhecemos o sol pela sua luz, é pela Escritura que conhecemos a voz de Deus. Pela Escritura conhecemos a voz de Deus. Por quê? Porque as Escrituras são o fiel registro daquilo que Deus revelou sobre si, sobre sua obra e sobre o que tudo isso tem a ver com cada um de nós. Logo, a fé reformada entende que o Espírito Santo, ele confirma internamente a veracidade das Escrituras no coração de cada um de nós. Nós não precisamos da igreja mediar isso. Se você, lá na sua casa, lê a Bíblia, e essa Bíblia falar ao seu coração, é o Espírito Santo fazendo o quê? Confirmando em você que essa palavra, como diz o autor de Hebreus, é o quê? Viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. O negócio é direto. A questão aqui é mediação, a questão aqui é a tradição, a questão aqui é como nós entendemos a autoridade das Escrituras. Para nós, chega de falar dos outros, para nós, as Escrituras são supremas. Ou seja, em termos de autoridade, nada está acima das Escrituras. Nada está acima. O pastor não está acima das Escrituras. O conselho não está acima das Escrituras. A igreja não está acima das Escrituras. A denominação não está acima das Escrituras. Então, logo, se qualquer uma dessas instâncias falhar com as Escrituras, elas se autodesqualificam. Nós cremos que a Escritura é o quê? Suficiente. E o que é a suficiência das Escrituras que nós cremos? Que as Escrituras contêm tudo o que é necessário para a nossa salvação. Ponto. Ah, mas com quem eu vou casar? Deus te deu cérebro para isso. Mas como eu tenho que escolher? Aí sim, você tem princípios. Se não tem nada claro a respeito de alguma demanda sua, você pode, por meio dos princípios mais gerais, inferir aquilo que é específico para você. Você não vai abrir qualquer página nas Escrituras para definir quem você vai se encontrar, ou que cor de roupa você vai vestir, ou que tipo de comida você vai comer. As Escrituras, elas são claras. Isso não quer dizer que as Escrituras são simples. As Escrituras são claras naquilo que tange o absoluto necessário para você conhecer a Deus e em Cristo ter nele a salvação. Claro, tem partes difíceis na Bíblia? Tem um monte. Se você acha difícil, eu acho muito mais. Muito difícil. Tem coisas que nós não conseguimos entender, tem imagens que só lá na glória
quando Deus der o replay assim, ele vai parar, né, e vai ter aquela versão estendida comentada pelo autor, né? Eu vou querer assistir esse daí, porque tem muita coisa que eu preciso bater com Deus para ver se eu estava certo ou não. Eu acho que provavelmente eu estou errado, né? É clara, porque a Bíblia é clara em indicar o caminho da salvação, mas é complexa o suficiente para nos humilhar e dizer que nós não temos toda a resposta e que nós estamos diante de um Deus incompreensível, misterioso, que às vezes trabalha no extremo oposto da nossa racionalidade. Você acha que Deus trabalha do jeito que você quer? Não. Nem seu funcionário faz isso. Imagina Deus, que é o Criador de todas as coisas. Não é verdade? Seu estagiário, então, vamos falar sobre isso, né? Para não estragar a noite. A palavra de Deus, ela tem autoridade porque ela é eficaz. A palavra de Deus não volta vazia. Ela faz tudo aquilo que proclama. Ela se cumpre exatamente do jeito que Deus propõe. O Berkhoff vai dizer o seguinte: a Escritura é o tribunal supremo diante do qual toda a doutrina deve ser julgada. Ou seja, tudo que nós fazemos é cativa às Escrituras Sagradas. Isso nos traz implicações, porque nós podemos criticar a Igreja Católica no contexto da Reforma, e hoje é o dia da briga, né, entre católicos e protestantes, né? Tudo bem, né? Uns vão brigar, outros vão para a festa de Halloween, outros estão aqui. Mas o que isso tem a ver com a gente, então? Primeiro, a autoridade da palavra de Deus tem que se estabelecer na pregação, na proclamação pública da palavra de Deus. Se não for bíblico, não é pregação. E se não é pregação, aí a igreja está em maus lençóis, porque está desperdiçando um tempo importante. Na teologia, é modinha isso da teologia reformada, certo? É modinha, né? Um dia essa moda vai passar. Mas é modinha, todo mundo quer estudar eu ia falar profetas, não, os estudiosos reformados, né? Os teólogos reformados, mas a teologia é cativa das Escrituras. A teologia deriva das Escrituras como forma de explicar de forma pedagógica aquilo que as Escrituras nos revelam. Às vezes, nós não temos um papa para ser a nossa autoridade, mas temos a nossa opinião para ser a autoridade sobre a palavra de Deus. Porque é mais importante a sua opinião em relação ao texto do que qualquer outra coisa. Você não tem papa, mas você é o papa de si mesmo, entendeu? Então você entra no mesmo círculo de corrupção que a igreja entrou. E que a igreja entra a todo momento. Por isso que a igreja reformada deve continuar sempre se reformando de acordo com a palavra de Deus, que é o árbitro maior sobre a vida da igreja. A autoridade das Escrituras deve se estabelecer também na ética e na moral de cada um de nós, em como nós obedecemos, como nós vivemos a realidade da fé, como nós, por meio das nossas atitudes, afirmamos que nos submetemos a essa autoridade, porque não adianta você com a boca confessar a autoridade e com a sua vida viver outra coisa. Então, se só tem palavra de Deus no seu cérebro e não deu tempo para traduzir isso em atitudes, você precisa de uma reforma. Porque o negócio não é só saber. A alma do negócio é o quê? Conhecer. E o que é conhecer na linguagem bíblica? É saber e praticar. Quem não pratica o que sabe, nega o que sabe com as suas atitudes, ou com a falta delas. Na piedade, o crente submete sua consciência à palavra, e não a modas espirituais. Toda hora tem moda espiritual surgindo. Toda hora tem coisa legal aparecendo. Mas será que isso condiz com as Escrituras?
Se a reforma restaurou a Escritura como autoridade final, ainda resta perguntar qual o lugar da tradição, então, diante dessa autoridade, porque o crente médio vai dizer o seguinte: só os católicos têm tradição. Só os católicos têm tradição? Não, todos nós temos tradição. Todos nós. A igreja presbiteriana tem a sua tradição, que é sintetizada nos seus concílios, que é sintetizada nos seus documentos, que é sintetizado nas suas confissões de fé. O grande problema não é ter ou não ter, todos têm. O ponto é qual é a importância dessa tradição em relação à palavra. Esse que é o ponto. Por exemplo, analisando o catolicismo, depois da reforma, os católicos, eles entraram num movimento contra a reforma, certo? Que culminou no Concílio de Trento, 1545 a 63. E esse concílio reafirma a paridade entre as escrituras e a tradição. Então, o sola escritura para o católico não faz sentido. Por quê? Porque dentro do catolicismo estão em pé de igualdade o quê? As escrituras e a tradição. O magistério, por meio da tradição, interpreta as escrituras. É esse o esquema. Veja só o que diz o Concílio de Trento, numa das suas decisões. A verdade é a disciplina contida nos livros escritos e nas tradições não escritas, ou seja, no livro escrito é a Bíblia. Nas tradições não escritas é a tradição. As duas devem ser recebidas com igual sentimento de piedade. A Igreja Católica ensina que a interpretação autêntica da palavra pertence ao magistério. Nenhum leigo católico pode interpretar ao seu bel prazer o texto das Escrituras. Quem dá a decisão final de interpretação é o magistério. São os bispos. E se tem alguma coisa para resolver, os bispos se reúnem e formam um concílio e deliberam sobre esse assunto. O Catecismo da Igreja Católica, aquele livrinho amarelo, no seu cânone 82 diz: a igreja não tira somente das escrituras, mas também da tradição as suas certezas. É que, nesse ponto, o protestante vai olhar para o católico e vai dizer o seguinte: a Bíblia eu sei que é a verdade, e a tradição, como eu sei que estará sempre certa? O que me garante que essa tradição, que não está nas escrituras, é certa e que vem lá da sucessão? Como que eu vou saber que foi realmente uma revelação do Espírito Santo isso daí? Aí que está o buraco que nos separa com a Igreja Católica. Na nossa visão reformada, a tradição é valorizada. De que forma? Como memória e testemunho, mas nunca como fonte de revelação. Nunca como autoridade final. Então, se você lê as nossas confissões mais do que a Bíblia Sagrada, e você conhece mais dos capítulos da confissão mais do que as Sagradas Escrituras, eu acho que a gangorra está um pouquinho desequilibrada. Porque as confissões são a nossa tradição, mas a nossa tradição se submete à norma que rege todas, que são as Escrituras. Calvino distingue entre tradições apostólicas, aquelas que são contidas nas Escrituras, e as tradições humanas que devem ser examinadas à luz da palavra. E ele vai dizer um negócio interessante: não rejeitamos as tradições em si, mas apenas as que obscurecem a pureza do Evangelho. Tradição da igreja, legal. Mas qual é o tipo de tradição que deve ser jogada fora? Aquela que vai contra as Escrituras. Aquela tradição que obscurece a visão das Escrituras. E a nossa própria confissão vai dizer o quê? O juiz supremo não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na
Escritura. Esse é o juiz das nossas consciências dentro da nossa igreja. Assim, dentro do catolicismo, a verdade é mediada pela igreja. No contexto protestante, a verdade ela é proclamada com base na palavra. Ou seja, a reforma não rejeita a história, mas submete tudo ao crivo das Escrituras. Então chegamos aqui à síntese reformada, a convicção de que Deus fala de modo suficiente, claro e autoritativo em sua palavra. E é essa palavra, a palavra que nós lemos, que nós cremos, que nós pregamos, que nós professamos. Algumas conclusões sobre aquilo que, por meio da reforma protestante, nós podemos chegar com relação à autoridade das Escrituras. Em primeiro lugar, que a palavra de Deus é viva e eficaz. A autoridade das Escrituras não é apenas algo formal. Tem pessoas que leem as Escrituras como se estivessem lendo qualquer outra coisa, meramente formal. Quem faz direito aqui? Levanta a mão. Faz direito? Quem faz direito? Ninguém faz direito? Meu Deus. Ninguém faz direito? Ah! Então eu perguntei errado, né? Certo. Quem já fez direito? Aí sim, viu? O erro é meu. Né? Na leitura que vocês fizeram da Constituição Federal, das leis orgânicas dos estados, do Distrito Federal, dos decretos, das emendas, do vademecum, qual é a parte que transformou a sua vida? Qual é a parte que você falou assim, isso é legal, isso mudou a minha maneira de ver as coisas? Qual é a parte que sempre vem à sua cabeça como algo que mexe com você? A relação que nós temos com as Escrituras não pode ser uma relação que nós temos apenas com as nossas normas. Porque a relação que nós temos com as nossas normas é uma relação puramente pragmática. Nós cumprimos porque temos que cumprir, porque se não cumprir, nós nos damos mal. Não é? Ninguém fica analisando, tem a questão da filosofia moral, tem tudo isso. Mas no fim do dia, você vai pagar o boleto para não negativar o seu nome. Certo? Ninguém pode ver as Escrituras dessa maneira. Porque as Escrituras são um elemento vivo da ação de Deus, de forma pessoal e contínua em nós. A Bíblia não é um documento antigo, é a voz atual do Deus eterno que falou há 2, 3 mil anos atrás, a mesma palavra que se aplica ao ser humano, porque o ser humano não muda. Só muda de endereço, só muda de tempo, mas as nossas inquietações são as mesmas do Adão que caiu. Spurgeon, ele diz o seguinte, a Bíblia é o púlpito de Deus e cada página é uma pregação viva. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela mexe com você. Nós temos a certeza das autoridades porque nós estamos lidando com algo vivo, não é algo morto, algo que é artigo de museu. A igreja deve estar em segundo lugar sob a palavra. Nós, presbiterianos, entendemos que Cristo governa a sua igreja pela palavra. Cada concílio, cada presbitério, cada assembleia, cada culto, cada escola dominical, cada grupo pequeno em casa, todas essas instâncias estão submetidas à autoridade bíblica. A fidelidade às Escrituras é critério de legitimidade eclesiástica. A gente costuma dizer o seguinte, né? Sabe quando tem batismo, recepção de membros? A gente fala o seguinte, olha, né, você faz aqueles
aqueles votos, né? Você crê nas Escrituras? Creio, tá? E você se compromete a se submeter às suas autoridades, às lideranças espirituais, né? E a gente coloca sempre uma concessão aí, enquanto elas permanecerem nas Escrituras. O seu compromisso com qualquer autoridade termina quando esta vai contra as Escrituras. Está entendendo a seriedade disso? Para nós que somos líderes e para aqueles que não estão no cargo de liderança, é uma responsabilidade muito grande. Qual que é o nosso desafio contemporâneo, em terceiro lugar? Hoje, veja, a autoridade migrou para outros âmbitos. Sabe qual que é a nova autoridade que compete com as Escrituras? Sentimento. As suas emoções. O relativismo. A sua opinião pessoal. A gente vive no mundo de mídias sociais, certo? E mídia social é exatamente isso. Você tem direito de opinar sobre o que você quiser, principalmente sobre o que você não sabe. E sobre o que você não sabe, você opina com mais autoridade e certeza. Né? Você não sabe nada de ciência. Você é o primeiro a opinar quando alguma coisa surge de novidade. E tudo isso vem da onde? Da sua cabeça. É verdade? Aí eu não posso falar por você. Mas quantas vezes nós não colocamos a nossa opinião acima das Escrituras? E o que é mais impressionante, nós colocamos a nossa opinião acerca das Escrituras na frente das Escrituras. Ah, poxa, eu creio que o pastor está errado. Até aí, não tem problema você crer que o pastor está errado. Ele pode estar mesmo. Agora, por quê? Ah, porque eu acho. Não, você acha nada. Não é achar. Você crê baseado em fatos e em certezas. Não é em achismo, não é opinião pessoal. A gente acha que a nossa opinião pessoal é tão importante que muda a rotação da Terra. Meu querido, não vai mudar nada. Sua opinião não é tão importante. Talvez não seja nem para o seu cônjuge, vai ser para uma comunidade maior. Deixa de pensar nisso. A nossa opinião, ela deve estar cativa à palavra de Deus. E se não tiver, é besteira. Ah, mas é minha opinião. Tudo bem. Tudo bem. Cada um tem o direito de ter a sua. Mas ninguém tem o direito de estabelecer a sua opinião como a verdade sobre a palavra de Deus. A sua opinião é a sua opinião. A gente vive uma nova idade média digital. Está entendendo a conexão aqui com o nosso tempo e a idade média antiga? Porque se torna cada vez mais uma fé mediada por algoritmo, por influenciadores. Tem, né? E para a gente que é produtor de conteúdo digital, é um desafio muito grande. Porque, por exemplo, já existem pesquisas muito sérias que dizem que o consumo de Reels excessivo apodrece o seu cérebro. Sabe, você fica no Reels lá, é aquele negócio sem fim, né? Só Jesus voltando para fazer você parar o que você está vendo. Você vê um, aí você vê outro. Um mais interessante que o outro. Um mais profundo que o outro. E veja comigo, um mais violento que o outro. É sempre cada vez mais forte. E isso injetando doses cada vez maiores de dopamina no nosso cérebro. E a gente fica o quê? Viciado. E a gente fica o quê? Bestializado. Porque a gente começa a ficar acostumado com pedaços pequenos de informação e perde a capacidade de concatenar ideias maiores. E a gente acha que isso é autoridade. Ah, aquele teólogo falou 90 segundos. Vale mais do que 15 anos de discipulado que o seu pastor da sua igreja local fez com você. Aí é sacanagem, né? Aí não vale. Ah, pastor, você está sendo corporativista. Você está falando em nome dos pastores. Estou mesmo. Né?
Cuidado. Cuidado pelo que você está sendo influenciado. Que você possa ser influenciado pelas Escrituras, certo? Pela correta interpretação das Escrituras, pelo ensino fiel. Eu não estou falando que é errado você assistir internet. Assiste. Né? Pessoas boas, pessoas fiéis com Deus. Assista, seja influenciado, mas seja influenciado quanto ao conteúdo. Tenha o mesmo discernimento que os crentes em Bereia tiveram. O apóstolo estava pregando lá, Paulo estava pregando, e eles tiveram a coragem de ir lá checar se estava tudo certo. Por que o nosso mundo está assim? Porque ninguém mais checa informação. Você recebe uma informação no WhatsApp, você nem leu tudo, você já compartilha pela manchete. O que nós precisamos é reafirmar a autoridade das Escrituras na nossa vida. O R.C. Sproul ele dizia o seguinte: a Bíblia é a única lâmpada que brilha quando todas as outras se apagam. E quantas lâmpadas se apagaram no nosso tempo, certo? A gente tem muita lâmpada apagada. Uma não pode apagar, que são as Escrituras. Uma não pode deixar queimar, que são as Escrituras. Porque se essa queimar, aí nenhuma outra vai servir. A reforma, para concluir, meus irmãos, não terminou. Ela continua em cada geração, de acordo com as suas questões, o seu tempo. Todas elas, porém, se submetendo a uma única e mesma palavra. Né? A gente canta no hino da mocidade, né? Somos o quê? Jovens, num mundo velho, a pregar novos ideais de um mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. O evangelho não muda, é o mesmo que os nossos pais na fé pregaram. É o mesmo que o Simonton pregou, é o mesmo que Calvino pregou, é o mesmo que Lutero pregou, é o mesmo que tantos homens e mulheres de Deus professaram ao longo de 2000 anos da igreja. É o mesmo. Mas a nossa resposta ao mundo em constante transformação precisa estar bem amarrada na autoridade das Escrituras. Por quê? Porque no mundo de hoje sequer temos mais certeza de autoridade. Porque tudo é relativizado. A única coisa que nós não podemos perder a mão é da nossa certeza da autoridade da palavra de Deus. Lutero, diante da Dieta em Worms, 1521, ele disse: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. E no leito de morte, Lutero disse o quê? Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Voltemos à Escritura como autoridade suprema, regra infalível e voz viva de Deus. E que nossas igrejas sejam novamente igrejas do livro, povos do livro, cuja fé e prática emanam da palavra de Deus e retornam para o Deus a quem deve ser toda a glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa noite. O mesmo desafio que foi vivido em relação à nossa compreensão da autoridade da palavra de Deus na Reforma Protestante, é o que, Senhor, nós vivemos dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, dentro dos nossos trabalhos, dentro da nossa igreja, dentro de cada lugar em que nós estamos. E o mundo, o nosso pecado e o diabo sempre nos seduzem a nos submetermos a uma outra autoridade que não a palavra de Deus. Mas, ó Deus, pedimos mais uma vez que o Senhor leve a nossa mente cativa à sua palavra. E que somente a sua palavra seja o farol de luz a iluminar, a lâmpada a brilhar, quando todas as outras estão apagadas, nesse mundo tão tenebroso. E que as trevas que eventualmente nos circundam possam ser iluminadas por meio da nossa vida a brilhar
a verdadeira luz do Evangelho. Que a palavra em nós faça tudo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.